Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para celebrar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, continuamos alegres, porque o Senhor continua fazendo as grandes coisas em nossas vidas. Irmãos, infelizmente nós continuamos nesse modelo dos cultos que não são presenciais. No último vídeo eu tinha falado que domingo nós teríamos o nosso culto, porém a mensagem ela foi gravada antes de sair o decreto, Então, por isso que eu estava falando que domingo nós íamos nos encontrar, coisa que ainda não é possível, Mas nós aguardamos aí no Senhor, que sabe todas as coisas, e em breve nós estaremos juntos aí, celebrando o Senhor com graça e com bondade. Mas enquanto isso nós estamos aqui, mesmo distanciados, estamos juntos em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Amém? E hoje nosso culto, que era o nosso culto da comunhão, o nosso culto da ceia, assim que voltarmos, se tudo der certo, se no terceiro domingo nós estivermos aí, formos autorizados, nós iremos fazer a nossa ceia, o culto da comunhão, em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar com os irmãos hoje, um texto que está em Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do 4 ao 7. Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7. Pegue a sua Bíblia, chame sua família, reúna o povo aí na sala, onde estiver. Tenha um tempo com Deus, tenha um tempo agora de reverência diante do Senhor, o tempo de estarmos juntos. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 7, a palavra diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Nós agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade em nossas vidas. Oramos, ó Deus, por essa palavra que vai ser ministrada agora. Que seja, ó Deus, uma palavra impactante em nossas vidas, que venha fazer a diferença, que não seja mais um momento, que não seja mais apenas um vídeo, mas um momento, ó Deus, onde possamos nos aquebrantar diante de Ti. A palavra possa falar ao nosso coração e possamos verdadeiramente, ó Deus, estar usufruindo daquilo que o Senhor compartilha conosco em nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto que nos chama muito a atenção, porque fala da dificuldade que os irmãos estavam enfrentando na igreja de Filipos com duas irmãs. E hoje eu quero compartilhar com a igreja falando sobre a ansiedade. E o tema é: não andeis ansiosos. A ansiedade é um mal que tem atingido muita gente, independente de credo, de religião, As pessoas são atingidas pela ansiedade. A pergunta é: você é ansioso? Eu acredito que todos nós somos ansiosos por alguma coisa. A diferença está no grau de ansiedade.
até onde essa ansiedade ela é benéfica e onde ela é prejudicial. Então, nesse texto, nós vamos tirar algumas lições. Podemos aprender e aplicar no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, porque a ansiedade, meus irmãos, ela é prejudicial à nossa vida, tanto a nossa vida do dia a dia, nossa vida secular, como também na nossa vida espiritual. Ela é um mal que precisa ser trabalhado, precisa ser moderado, não é? Então, uma das lições que nós aprendemos aqui é sobre a alegria. Veja, irmãos, que a palavra do Senhor, ela está recheada de incentivo a sermos espontâneos, corajosos, alegres. E mesmo esse texto que fala dessa dificuldade que a igreja estava enfrentando com essas duas irmãs, falar sobre ansiedade, sobre o momento em que estava tirando a atenção dessas duas irmãs, que eram umas excelentes servas de Deus, Paulo, ele faz questão de começar falando sobre a alegria, porque a ansiedade, meus irmãos, ela rouba a nossa alegria. Ela tira a alegria que nós temos em viver, tanto no nosso viver de convivência com as pessoas, como a nossa alegria de servir a Deus. Por isso, no versículo 4 que nós lemos aí, Paulo, ele começa falando, o apóstolo Paulo, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a palavra do Senhor, ela nos encoraja, irmãos, a sermos alegres. Uma pessoa ansiosa, ela não tem alegria. Não, a tristeza acompanha a vida de alguém ansioso. Na verdade, a pessoa ansiosa, ela também leva à depressão, perde o sono, tem dores no corpo, tem muitas reações. Alguém que passa por ansiedade. E essas duas irmãs, que eram grandes servas do Senhor, estavam tirando a sua atenção do que realmente importava. Estavam deixando a ansiedade, a preocupação, tirar os olhos daquilo que realmente precisava se fazer, que era a obra de Deus. Lá em Neemias, no capítulo 8, meus irmãos, você pode acompanhar comigo. Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, a palavra diz: disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm, nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Olha, meus irmãos, Senhor nos incentivando a nos alegrar nele. E nós só podemos nos alegrar no Senhor. Não tem nada ao nosso redor, não tem nada nesse mundo que venha a fazer que nós venhamos a nos alegrar. A nossa única alegria é no Senhor, é servir a Deus, é estar com Ele. Temos as dificuldades? Temos. Enfrentamos lutas? Sim. Mas nossos olhos precisam estar voltados para Deus. Amém? Buscando a Deus. Olha o que a palavra diz também no Salmo 100, um salmo que nós já conhecemos. E a palavra do Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Amém? O inimigo das nossas almas, irmãos, havia tirado a alegria dessas duas irmãs de servir na obra do Senhor, de servir no caminho do Senhor, de fazer com que o evangelho estivesse avante, crescesse, fosse mais além.
E hoje, irmãos, no dia em que vivemos, esse tempo que estamos vivendo, como o inimigo das nossas almas tem tirado a alegria de muitos cristãos, tem tirado a alegria de muitos diante das circunstâncias, das lutas, deixando que a ansiedade pelas dificuldades, pelas lutas e por tudo mais, tire a nossa atenção de servir ao Senhor com alegria. O Senhor já fala lá em Mateus capítulo 6, ele diz: não andeis ansiosos, eu cuido, eu faço. E na verdade, quando nós estamos ansiosos, preocupados, irmãos, é como se nós estivéssemos falando para Deus que naquele momento, aquela situação, Deus, ele não pode resolver. E ele pode resolver. Deus, ele pode resolver tudo. Basta nós nos entregarmos e entregar aquela situação aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a outra lição que nós aprendemos aqui é sobre moderação. O que é moderação? Moderação, irmãos, é uma virtude que evita qualquer tipo de excesso. Olha só o versículo 5. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Seja a vossa moderação, ou seja, o seu domínio próprio. Nós devemos nos controlar diante de toda e qualquer situação. Não é fácil, irmãos, mas como o texto está falando, como Paulo escreveu à igreja que estava passando esse tipo de situação, que eles precisavam ser moderados, não deixar ser excessivo na preocupação, na ansiosidade, nas dificuldades ali presente. Precisava haver moderação, precisava haver controle. Amém? Olha que vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 7. A palavra diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Deus nos dado um espírito de poder, de graça, de moderação, domínio próprio, que está lá em Gálatas capítulo 5. Nós temos. O que nós precisamos fazer? Desenvolver. Precisamos buscar. Essa é a maior dificuldade. Nós precisamos buscar. Isso vem através da leitura da palavra, irmãos. Isso vem através da oração. Agora vocês imaginam essas duas irmãs enfrentando essa dificuldade na igreja de Filipos. Como elas chegavam na reunião de oração. Como elas se dirigiam a Deus. Difícil, né? Ansiosas, preocupadas, cheio de rixas, uma com a outra. Uma situação complicada e que nós enfrentamos hoje, no nosso dia a dia. Isso é algo que nos acompanha, é natural, mas é algo também, a palavra diz, que precisa ser controlado, precisa ter moderação. E se não houver moderação, facilmente, essa ansiedade, essa preocupação, ela tomará conta da minha vida e da sua vida, e que nós não podemos mais ter controle sobre ela. Por isso a necessidade da oração, irmãos. Por isso a necessidade da leitura da palavra de Deus. Por isso a necessidade de fazermos os nossos devocionais. Por isso que nós não podemos ficar distante de Deus. Olha, a palavra diz aí no versículo 5, perto está o Senhor. Nós lembramos de Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a palavra que diz: perto está o Senhor, está perto de mim, está perto de você, Ele está perto de cada um de nós. O que nós temos que fazer, irmãos? Buscar, clamar, estar diante de Deus. As irmãs que eram do grupo de oração, do trabalho da igreja, agora haviam-se distanciado de Deus. Estavam longe uma da outra. Por quê? Porque deixaram a ansiedade tomar conta do seu coração,
conta de alguma coisa que aconteceu, né? Vamos lá para Provérbios capítulo 10, que a palavra diz em Provérbios capítulo 10, versículo 19. Olha o que a palavra diz. 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. No muito falar, meus irmãos, no muito falar, e aqui nós lembramos de algo que é frequente na igreja, chamado de fofoca. Ô negócio, né? Fofoca, irmãos. A fofoca está em todo lugar. E com certeza, aqui na igreja de Filipos, a igreja está enfrentando também essa dificuldade da fofoca. Do disse-me-disse. Olha, você está vendo ali a irmã? Pois é, a irmã não vem mais para o culto de oração. Ela não vem porque a outra está aqui e tal, não sei o quê. E fica essa situação, essa dificuldade. E nós precisamos resolver essa questão através de buscar a Deus, estar mais perto de Deus, da moderação. É buscando moderar, tirar os excessos e deixar que Deus, Ele cuide da situação. Veja que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele pedindo que alguém possa intermediar, que possa ajudar as irmãs a se reconciliar, fazer uma aproximação, porque elas estavam distantes, né? E a igreja hoje nós precisamos, irmãos, dessa aproximação com Deus, para tirar a ansiedade do nosso coração. Muitas vezes nós pensamos que a ansiedade é só se preocupar com o dia de amanhã, com as preocupações, com isso, com aquilo. Ansiedade, ela é uma variedade, ela atinge uma variedade de coisas em nossas vidas, porque quando ela nos atinge de jeito, irmãos, ela nos afasta de Deus. Nós perdemos o gosto pela palavra, nós perdemos o gosto pela oração, e tudo isso prejudica a nossa vida espiritual, prejudica o nosso relacionamento um com o outro, e tudo isso é muito danoso na nossa vida. Amém? Outra lição que nós aprendemos aqui é sobre as nossas orações, as nossas petições diante de Deus. Veja o versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Veja que só agora ele vai falar sobre ansiedade, só agora. E ele está falando, olha, vocês não devem andar ansiosos. Isso que está acontecendo com a igreja, está acontecendo com vocês, é ansiedade. Porque vocês pararam no tempo. Vocês deixaram de orar, deixaram de buscar a palavra, deixaram de trabalhar na obra. E vocês estão dando lugar a outra situação, a outra coisa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. As nossas orações, irmãos, precisam ser conhecidas diante de Deus. Veja no versículo 5 que ele tem falado que a nossa moderação, o nosso controle, precisa ser conhecido diante dos homens. Mas no versículo 6 ele está falando que quando nós nos dirigimos a Deus, nós precisamos saber como nós estamos fazendo essa direção a Deus, como nós estamos elevando a nossa voz a Deus em oração, porque a nossa oração, ela precisa ser conhecida diante de Deus. Como? Meus irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos pedindo a Deus, através da conexão com Ele. Se nós não estamos em conexão com Ele, a nossa oração é vazia. A nossa oração são só falácias. Nós precisamos estar em conexão para que essa oração esteja ligada com o trono de Deus. Amém? Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus 6, 7 e 8. Olha, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então, se nós estamos em conexão com Deus,
se nós estamos ligados com Deus. Quando o nosso coração está ligado com o coração de Deus, Deus já sabe o que nós vamos pedir e é a nossa necessidade. Mas assim também, quando nós não estamos em conexão com Deus, Deus já sabe também o que nós vamos pedir, mas as nossas orações não são atendidas porque não estamos falando diretamente em conexão com Deus. Essa é a diferença. As nossas petições, elas precisam estar ligadas com o trono da graça, com a graça de Deus. Amém? Pois vamos dar uma olhada aqui em Tiago, capítulo 4, que é um texto também bem conhecido. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2. Né? Tiago, capítulo 4, versículo 2, né? 2 e 3. Ele vai dizer, olha só: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedimos mal. Quando é que nós pedimos mal? Quando não estamos ligados com o trono da graça, meus irmãos. Quando não estamos em conexão com Deus. Quando a ansiedade toma conta do nosso coração e nós estamos fazendo uma oração que Deus já sabe do que nós precisamos, e aí nós estamos só falando palavras ao vento. Ao invés de termos uma palavra de agradecimento, como ele diz aqui em Filipenses, ele diz: pela oração, pela súplica, com ações de graça, nós começamos na verdade, não a orar uma oração que agrada a Deus, mas fazemos um desabafo diante de Deus, desabafamos, falamos disso e daquilo, coisas que nós devemos guardar para nós. As nossas petições diante de Deus devem ser com ações de graça, deve ser de agradecimento. A palavra diz: nós devemos colocar diante dele aquilo que está ligado ao meu coração e ligado ao coração de Deus. Ele sabe do que nós precisamos. Não estou falando que nós não devemos abrir o coração e dizer: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu pedido. Não, mas nós muitas vezes falamos e não dizemos nada na oração. Coração vazio diante de Deus, diante da presença de Deus. Quando a ansiedade toma conta do nosso coração, nós não sabemos o que falar. E quando falamos, são palavras que não agradam a Deus. E nós precisamos ter o nosso domínio, dominar o que está acontecendo, dominar o que está ao nosso redor. Amém? Amém? Lá em João, capítulo 15, irmãos, é muito interessante esse texto. João, capítulo 15, versículo 7, porque a palavra diz assim, ó: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que maravilha, meus irmãos. Uma conexão perfeita. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós. E João está falando algo que Tiago vai falar bem depois, e falando sobre a prática da palavra, praticar a palavra. Ele está vivendo a palavra, está em conexão. Veja que a palavra diz, João fala, nós precisamos permanecer em Deus, Deus permanece em nós, sua palavra está em nós, nós estamos ligados e interligados. Que maravilha, que coisa boa, meus irmãos. É coisa de Deus. Mas nessa conexão ainda, nós olhamos para Mateus. Vamos para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. As dificuldades que essas irmãs estavam fazendo, as suas orações provavelmente não estavam em conexão com Deus. Imagina, irmãos, essas irmãs participando do grupo de oração. Não tem, irmãos. Não tem clima para orar. Imagina a irmã chegando para orar, a outra está lá e ela já olha assim meio atravessada. A situação não foi resolvida, as coisas não estão claras. E como é que essas irmãs vão clamar ao Senhor, clamar a Deus? Então aqui nós poderíamos fechar isso aqui com perdão.
com a prática do perdão, irmãos. É a única forma de Deus receber a nossa oração, a única forma de estarmos diante do Senhor. As nossas petições precisam estar claras, ser conhecidas diante de Deus. E nisso vem o perdão. Amém? Então, capítulo 18 de Mateus é um texto que fala de muitos assuntos, entre eles o perdão. Que eu devo perdoar o meu irmão, que eu não posso deixar para amanhã, que eu tenho que buscar a reconciliação. E aqui, a partir do versículo 18, ele fala sobre a oração, fala sobre as petições. Veja só, ele diz: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Veja que o que nós ligamos, o que nós desligamos, a palavra do Senhor diz: se dois concordarem com qualquer coisa, e o texto ali que nós lemos, de Filipenses capítulo 4, está falando de duas pessoas. De duas pessoas que não estavam concordando, de duas pessoas que estavam em discórdia, de duas pessoas que não estavam alinhadas com a graça e a misericórdia do Senhor. E o texto aqui de Mateus 18, ele diz: se porventura, se dois concordarem com qualquer coisa, ser-lhe-á concedido. Que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito. Então, é preciso uma concordância, é preciso uma reconciliação. Nós precisamos tirar essa ansiedade do nosso coração. Essa ansiedade é provocada pelo nosso afastamento de Deus, por alguma situação que está nos preocupando. E a palavra do Senhor diz que nós devemos lançar diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Ele cuidou esse mês de fevereiro de mim, onde mais eu precisei dele. Ele tem cuidado da sua vida, da sua família. Acredito que o Senhor tem sido bondoso. Nós precisamos estar mais perto de Deus. E essas lições que nós aprendemos, precisamos estar alegres na presença do Senhor. Precisamos ter moderação em tudo que fazemos. E precisamos ser conhecida diante de Deus as nossas petições. E para encerrar aqui, o versículo 7 de Filipenses capítulo 4, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele vai guardar o teu coração, ele vai guardar a tua mente, ele vai te guardar, meu irmão, com a paz do Senhor, com a paz que excede todo o entendimento. Você crê? Se você crê, vamos orar, vamos fazer esse momento de oração, pedindo que o Senhor esteja nos guardando, nos tirando esse mal da nossa vida, e se não for extinto, que o Senhor traga moderação sobre nossas vidas, possamos controlar em nome de Jesus, não deixar que ela nos controle. Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento. Tira de nós, ó Deus, a ansiedade, a preocupação, tira de nós qualquer coisa que venha nos afastar do Senhor, que nos deixe longe do Senhor. Ó Deus, cuida das nossas vidas. Abençoa, ó Deus. Traz paz, traz alegria, traz misericórdia. Nós oramos também, ó Deus, pelas pessoas que perderam entes queridos. As pessoas, ó Pai, que estão enfermas. Oramos, ó Deus, que o Senhor traga consolo, traga conforto, que o Senhor traga paz, tranquilidade. Pedimos que a boa mão do Senhor, ó Pai, esteja estendida e trazendo bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Ó Deus, oramos por aqueles que têm o seu emprego, que o Senhor esteja abençoando e restaurando, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Graças e paz.